Olá, a edição de hoje do Além das Montanhas traz um debate sobre o direito penal do inimigo. É um conceito que foi criado pelo professor e jurista alemão Günther Jacobs em meados dos anos 1980 e é muito polêmico, porque ele prevê a suspensão de garantias legais para indivíduos que ameaçam a estrutura do Estado ou da sociedade como terroristas ou extremistas políticos. Participam deste nosso programa o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, procurador de Justiça aposentado Rogério Greco, que é professor e mestre em Ciências Penais, especialista em crime organizado, corrupção e terrorismo. De São Paulo, fala com a gente, entrevista remota, o advogado, professor e doutor em Direito Penal, Fábio Antônio Tavares dos Santos. E também aqui no estúdio está o promotor de Justiça, também professor e doutor em Ciências Penais, Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui na TVMP. Bom, eu gostaria de começar pedindo ao professor, que nos fala lá de São Paulo, para fazer uma contextualização histórica daquele momento da criação desse conceito do direito penal do inimigo, principalmente na Europa, de Günther Jacobs. Laura, a gente, em 1985, quando Jacobs coloca esse tema, direito penal do inimigo, num artigo, é de se lembrar também que nós tínhamos um lançamento por parte daquele sociólogo Ulrich Beck de um conceito chamado sociedade do risco. Foram dois conceitos que vieram no mesmo momento histórico. Esse conceito de sociedade do risco depois veio ser paradigma para os penalistas no desenvolvimento do chamado direito penal do risco. Eu, particularmente, eu não acredito nessa questão de sociedade do risco, mas o direito penal do risco, ele é uma realidade. E o direito penal do risco e o direito penal do inimigo, eles têm muitas características em comum. Né? Então, ou seja, direito emergencial, antecipação de tutelas, você tem quebra de garantias processuais, você tem exacerbação de penas. Então, os dois são parecidos em vários aspectos. O grande problema é que, quando veio 2001 e os atentados terroristas nos Estados Unidos, né, e depois também na Europa, esse conceito de direito penal do inimigo, ele cresceu muito, e Jacobs passa de um apontador de um fenômeno para o defensor desse direito penal, que seria um direito penal dirigido àquelas pessoas que não seriam cidadãs. Não seria um direito penal para ser aplicado ao cidadão, mas aos inimigos da sociedade. E isso é algo muito interessante, porque não é novo no direito penal esse tipo de conceito. Esse conceito, você acha isso no direito romano, né, que é o inimicus, o hostis. Você vê isso em Rousseau, né, no contrato social, o inimigo da sociedade. Você vê isso em Thomas Hobbes, o inimigo da civitas. E você vê isso em Carl Schmitt, que é um constitucionalista, ideólogo do direito nazista na Alemanha. E no Brasil, curiosamente, nós já tínhamos o lançamento desse termo com Nelson Hungria, no Comentários ao Código Penal na década de 50, quando ele faz o comentário ao artigo 288, que era o antigo quadrilibando, que hoje é a associação criminosa. Nelson Hungria faz uma referência a esses inimigos da sociedade, que seriam para quem seria dirigida aquela norma nova que estava sendo colocada no Código Penal de 40. Então, ou seja, a contextualização histórica é essa. Mas a modificação deste contexto, porque a história, é incrível como é que a história atropela a academia, como a história está sempre muito mais rápida do que a capacidade dos pesquisadores de acompanhá-la. Esse conceito do direito penal do inimigo, ele acaba ficando um pouco ao lado por questão da grande crise econômica de 2008 nos Estados Unidos. Ou seja, entre 2001 e 2008, nós tivemos o Patriot Act,
né, que derrubou uma série de garantias nos Estados Unidos, e nós vimos o direito penal do inimigo ser utilizado com uma certa complacência, uma certa, um certo entendimento pela sociedade, porque se vivia um estado de guerra contra uma espécie de um inimigo diferente naquele momento de uma sociedade líquida. Então, a coisa veio andando até 2008, e em 2008 o ataque sofrido pelos Estados Unidos acabou sendo um ataque muito maior, eu penso, isso é uma opinião minha, do que o ataque às Torres Gêmeas, porque foi um ataque ao sistema liberal capitalista americano com a quebra de instituições financeiras e de diversas outras instituições na chamada crise imobiliária. Então, veja só, ao passo que o direito penal do inimigo propugnava, por exemplo, mesmo a morte dos inimigos do Estado, porque não eram cidadãos, nós tivemos o caso Bin Laden, foi, depois de muito tempo, morto pelas forças especiais americanas. Nós tivemos, em direito penal econômico, nos Estados Unidos, penas similares às penas de morte, que foram as penas de prisões determinadas, acima de 100 anos, 50 anos, a diversos executivos, a diversos empresários. O mais famoso deles, o Bernard Madoff, né, que morreu no cárcere há pouco tempo atrás, com 83 anos, se não me falha a memória, mas que foi apenado por 150 anos pelo chamado Ponzi Scheme, as pirâmides, as chamadas pirâmides financeiras, né? Então, o direito penal do inimigo, ele fica de lado como conceito, ele desaparece como conceito porque as pessoas param de falar de direito penal do inimigo, mas ele continua a existir ainda em diversos pontos da nossa legislação e também na aplicação do direito em outros lugares. Eu não sei se eu faço um intervalinho aqui e vocês continuem, ou eu posso já continuar com a minha... Eu queria aproveitar, voltando ao início, né, ao surgimento do direito penal do inimigo, a situação que a Europa vivia, que foi exatamente motivado pelo terrorismo, né? Vamos mostrar, a gente tem um gráfico do Global Terrorism Database que ilustra como é que o terrorismo era uma preocupação constante, né, na Europa Ocidental, pela quantidade, pela frequência, né? A gente tinha, em 1979, o número mais alto, 1.019 atentados, né? A maioria eram sem vítimas mortais, né, de movimentos separatistas como o IRA no Reino Unido, ETA na Espanha, a Frente de Libertação dos Açores em Portugal, a Irlanda do Norte, Espanha e Itália estavam na lista dos 20 países com mais ataques entre 1970 e 2007. Secretário, como é que se pode, então, ilustrar melhor do que esse gráfico o que estava acontecendo lá e o que teria motivado o Gunther Jacobs a criação do direito? Na verdade, como o professor Fábio resumiu assim de uma forma perfeita, o Jacobs ele não criou o direito penal do inimigo. Tanto é que o Jacobs é um camarada extremamente articulado, obviamente é um cara muito inteligente, e numa das defesas do Jacobs ele fala que ele é só um mensageiro. Ou seja, quando ele vem falando a respeito do direito penal do inimigo, inicialmente ele defendia a tese na década de 80, depois passou, assim, ele era contra, na verdade, a tese na década de 80, depois ele passou a se colocar, entre aspas, favorável ao direito penal do inimigo, mas ele só se auto-intitula mensageiro. Ele fala isso. Antigamente, né, quando você levava uma mensagem, né, Laura, e o receptor da mensagem não gostava, matava o mensageiro. Então, o recado do Jacobs é: eu só sou mensageiro, então não matem o mensageiro, que não fui eu que criei a tese do direito penal do inimigo. E ele tem razão. Isso que o Fábio colocou também de uma forma assim, fantástica. O direito penal do inimigo remonta aí, a gente não sabe nem quanto tempo. Na Itália, por exemplo, na época de Roma, na época de Paulo, tem uma passagem bíblica até que Paulo e Silas são presos, são colocados num cárcere chamado cárcere interior, que era o cárcere do cárcere. E durante a madrugada eles estão cantando, estão louvando, de repente vem um terremoto, as grades das celas caem e o carcereiro ia se matar. E Paulo e Silas aparecem e falam: não se mata não, está todo mundo aqui, porque naquela época o direito romano ele é duríssimo com relação aos seus soldados, né? Então, se um soldado romano permitisse a fuga de alguém, a pena de todos os outros recaía sobre o soldado, então era diferente o que acontece. E aí Paulo consegue sustentar aquela situação e tal. No dia seguinte ele é solto
e o pretor manda soltar Paulo. Mas o Paulo fala, opa, não é assim não. Manda o pretor vir aqui me soltar pessoalmente, porque eu sou cidadão romano. Porque antes Paulo tinha sido torturado antes de ser jogado no cárcere. E naquela época o direito romano fazia uma distinção do cidadão e o não cidadão. O cidadão jamais podia ser preso sem um devido processo legal. E jamais podia ser tocado sem um devido processo legal. E o não cidadão não tinha garantia nenhuma. Então isso já remonta já àquela época de Paulo, muito antes, na verdade. E essa contextualização nos dias de hoje, você colocou alguns casos aí de terrorismo durante a história, hoje o terrorismo mudou. Quando inicialmente essa discussão começou de forma mais aprofundada, principalmente na Europa, nós tínhamos, principalmente depois de 2001, dos atentados, né, de 11 de setembro, depois dos atentados em Madrid, na França, né, na Inglaterra, depois desses atentados todos, nós tivemos uma outra espécie de terrorismo, que era o terrorismo, que era o chamado fundamentalismo religioso. Na década de 70, principalmente, 70, 80, nós tínhamos um outro tipo de terrorismo, que era o terrorismo de natureza política, que hoje, basicamente, você nem fala dele, você só fala de fundamentalismo religioso. Então, esses atentados, até o primeiro-ministro espanhol foi eleito porque, supostamente, atribuiu equivocadamente os atentados na Espanha ao ETA. E não tinha sido o ETA, tinha sido a Al-Qaeda. Então, houve uma mudança radical, inclusive, de eleição por conta disso. Eu queria até passar a palavra para o doutor Luiz Gustavo, que o terrorismo recrudesceu com os ataques nos Estados Unidos, mas naquela época, nos Estados Unidos, eles ainda não existiam assim dessa forma, né? Naquele momento, o inimigo maior era a máfia. A gente viu uma criminalidade intensa, né? Na verdade, assim, compactuando com o que o professor Fábio e o Dr. Rogério aqui colocou, antes um pouco disso, nós tivemos também na Europa, e aí fazendo um acréscimo aqui para chegar até lá na questão dos atentados, nós tivemos também uma redemocratização, né? E assim nós tivemos a queda do Muro de Berlim, né, 1989, nós tivemos a política da Glasnost, né, com o Gorbachev, que nos deixou aí questão de 2, 3 meses, né? E havia uma desconfiança muito grande também da parte oriental em relação à parte ocidental e da parte ocidental em relação à parte oriental. Então, tudo que se dizia a respeito de fundamentalismo, de terror, etc., aquilo recrudesceu naquele período. Por quê? Porque não se sabia como seria, né, essa miscigenação, essa unificação, vamos dizer assim, essa abertura da União Soviética. Quer dizer, na verdade seria uma quebra da Guerra Fria, mas como seria o futuro? Né? Então a gente pisava em ovos ali e penso que as estruturas dogmáticas vieram também para consagrar determinadas práticas que pudessem, de certa forma, legitimar determinadas práticas, né? Só que, na verdade, isso oscila muito, né? Oscila muito. Então, nós tivemos, talvez, o ápice com os atentados terroristas em 2001. E por que o ápice, que eu digo? Porque, na verdade, ali havia uma questão religiosa, né? E havia um atentado à maior potência mundial, né? E muito... porque, se pegar Torres Gêmeas eram, na verdade, aquilo simbolizava demais, né? O poderio americano, a questão econômica, enfim. Então, aquilo, de certa forma, fez com que, na verdade, abrissem os olhos no mundo, né, para aquele momento que a gente estava vivendo, né? E isso deu um lastro muito grande a essas teorias, né? Essas teorias que, vamos dizer assim, contaminavam as pessoas chamadas ou ditas não cidadãs, né? Exatamente para poder, de uma certa forma, trazer um repertório de mais paz, né, ou de uma sensação de segurança maior para a sociedade. Eu vou então pedir para a gente rodar umas imagens, porque eu estava falando do terrorismo nessa época na Europa, nos Estados Unidos o combate à máfia, né, a criminalidade alta, principalmente em Nova York, né? A gente teve aquele movimento do Tolerância Zero iniciado lá, né, contra a criminalidade. E aqui no Brasil, quem era o inimigo nessa época? A gente tinha também uma criminalidade alta? Bom, Não, na verdade é o seguinte, quando o Jacobs começou a discutir a tese do direito penal do inimigo, nós só tínhamos um único inimigo. Por mais que você quisesse ampliar o leque de inimigos, quando se discutia, o foco era especificamente o terrorismo.
Ninguém quis trazer para dentro, fora dessa situação de terrorismo, outras situações. Para esses grupos criminosos, a máfia lá, aqui, a atuação não, nunca de foi essa a ideia. criminosos. Sabe por quê, Laura? Porque senão isso não tem fim. Até o próprio terrorismo, se a gente não limita, né, Fábio, não tem fim. Porque imagina aqui a seguinte situação. Vamos supor que você tem uma filhinha de 3 anos de idade, né? Como o Fábio colocou bem, depois dos atos patrióticos, a permissão, entre aspas, né, da prática de tortura para poder se chegar a esses supostos inimigos. Quando houve a invasão do Afeganistão, por exemplo, os Estados Unidos soltaram panfletos, né, assim, direto no Afeganistão, para que as pessoas delatassem quem eram ali os terroristas. Você está numa guerra irregular, numa guerra assimétrica, são inúmeras tribos no Afeganistão, as tribos que se digladiam, né, entre elas o tempo inteiro, com inimigos entre eles o tempo inteiro. O que aconteceu? Foi um festival de denúncia de pessoas inocentes sendo presas em Guantánamo, Abu Ghraib, por conta dessas falsas alegações. Mas o foco sempre foi o terrorismo, nunca teve outro foco. Mas imagina que você tem uma filhinha de 3, 4 anos, e ela foi sequestrada, um crime de extorsão mediante sequestro. Aqui a gente tinha muitos crimes de sequestro, né? Então, assim, a tese do direito penal do inimigo, ela quebra uma série de direitos e garantias fundamentais, conquistados aí a duras penas ao longo dos anos. Então, se a gente começa a ampliar esse espectro, você com certeza vai criar para outras infrações. Então, imagina aqui comigo, sua filha está presa, está sequestrada, e um desses sequestradores foi supostamente capturado pela polícia e tem mais 5 que estão com ela no cativeiro. Pergunta, você admitiria a tortura desse cara que foi preso para descobrir o cativeiro da sua filha? Que é o que prevê o direito penal do inimigo, é a suspensão Ou seja, uma série de garantias são suspensas. Inclusive. Na época, eu fiz a minha tese de doutorado em 2005 na Espanha, foi justamente no auge dessa discussão do direito penal do inimigo. E assim, havia discussões sérias na Europa a respeito do uso oficial da tortura. Então, já se discutia voltar na época da Inquisição, onde nós tínhamos o uso oficial de tortura praticado pelo Estado. Então, assim, por conta desses atentados que passaram a ser frequentes, esse discurso começou a prevalecer. Hoje já se perdeu, né? Hoje pouco se fala de direito penal do inimigo, né? Mas naquela época, porque os atentados diminuíram aí significativamente, principalmente por conta do fundamentalismo religioso, mas naquela época haviam discussões acadêmicas sérias, de duas posturas, uma a favor e outra contra o uso oficial da tortura. Só se você não limita, nunca foi a intenção, ao que parece, pelo que eu li do Jacobs, nunca foi a intenção do Jacobs estender isso para outra figura que não fosse especificamente o terrorista, porque senão não tem fim, né? Os crimes são graves. Você estenderia, por exemplo, um homicida? Você estenderia, por exemplo, um latrocida? São casos graves, são casos que lidam com a vida do ser humano. Bom, no próximo bloco a gente vai falar exatamente do que mudou sobre o direito penal do inimigo depois do 11 de setembro. A gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, agora falando sobre como o direito penal do inimigo passou a ser usado depois do 11 de setembro. Eu vou aproveitar para a gente chamar mais um gráfico que ilustra o número de mortos e feridos em atentados na Europa Ocidental ao longo dos anos, né? Como eles ficaram menos constantes, mas mais letais e com outro perfil, né? Com exceção daquele atentado na Noruega, que foi por um extremista nacionalista, né? Em 2011, matou 77 pessoas. Os atentados passaram a ser transnacionais, ligados ao extremismo político. Né, teve Madrid em 2004, Londres em 2005, com muitos mortos, 52 mortos, né? E nos anos 70 eles estavam mais ligados aos separatismos locais ou radicalismo político. Né? Isso pode, professor, ter levado ao uso do direito penal do inimigo com o ataque do 11 de setembro, né, que foi um marco na história mundial? O que eu acho é que foi um momento de extremo, um momento em que os Estados Unidos não estavam preparados para aquele ato, ou seja, um ataque direto ao território americano,
um ato de guerra. Os Estados Unidos não haviam vivenciado isso, nem na Segunda Guerra Mundial. Então, foi algo muito, muito extremo. E aí, em cima de extremismo, em cima dessa urgência, desse imprevisto, isso foi utilizado, foi bastante utilizado, e com a autorização do Congresso americano, que foi negociado isso entre o Executivo e o Congresso americano, essa autorização de atos extremos de derrubada de garantias fundamentais. Então, ou seja, os Estados Unidos têm uma política criminal até 2001, que é uma política criminal de combate ao crime organizado e aos grandes cartéis, à máfia, é a guerra às drogas. Isso é política que já vinha desde os anos 80. Depois vem essa política antiterrorista, que é o direito penal do inimigo, que depois do direito penal do inimigo ele dá uma baixada, e depois vem a grande questão do direito penal econômico, na sequência. Um grande link que a gente faz em matéria de direito penal entre esses três momentos é a ênfase que se dá pela política criminal americana e pelos órgãos da macroeconomia mundial, como o OCDE, como o Banco Mundial e outros, a legislação mundial para combate aos crimes de lavagem de dinheiro. Porque todos esses outros delitos são delitos de muito difícil combate. E pela lavagem de dinheiro, eles conseguem chegar, então, na coibição de outros delitos, tanto os delitos de cartel, de droga, como também os delitos de terrorismo, porque você vê nos gráficos a queda do número de atentados terroristas no mundo, ele não vem simplesmente porque houve um arrefecimento com relação a isso. Isso é resultado da política de combate aos movimentos terroristas. Hoje em dia, você vê, através da tecnologia, como que os órgãos de segurança na Europa, nos Estados Unidos, funcionam em outro nível. Eles sabem quem está entrando no país, existe um monitoramento, existem sistemas de algoritmos que capturam conversas. Então, ou seja, isso é um reflexo de atitudes que foram tomadas anteriormente, né? Logo após os atentados e a aplicação desse direito penal do inimigo. Então, hoje em dia, o que aconteceu? O direito penal do inimigo deixa de ser tão importante, porque as medidas prévias de proteção e de segurança, elas têm funcionado. Então, você não precisa usar tanto dessa forma gravíssima de aplicação de um direito penal quando as medidas prévias estão funcionando. Tá funcionando, né? Sim. Um preso lá. Muito se discute sobre a desativação dessa prisão, né? Sim. Que foi montada, a gente tem imagens, foi montada Sim. numa base, né? Americana, em Cuba. Sim. Como é que está essa discussão? Hoje ainda há necessidade dela? Olha, a CIA sempre teve, né, suas unidades fora do território americano. E ali pode tudo, né? Então, na verdade, existe uma certa restrição, hipócrita, para dentro do seu território, né, nada pode, fora do seu território pode tudo. Então a gente sabe que tem inúmeras prisões secretas da CIA, a gente tem até conhecimento de que, por exemplo, Bin Laden, que foi morto em 2011, os Estados Unidos levou 10 anos para poder descobrir o paradeiro do Bin Laden. E a gente tem uma série de documentos que comprovam que fora das bases, fora dos Estados Unidos, né, quantas pessoas foram torturadas para que se pudesse chegar, na verdade, ao paradeiro do Bin Laden, né, que foi morto em Abbottabad, foi morto no Paquistão, a poucos quilômetros, na verdade, do quartel, né, do exército paquistanês, que supostamente era aliado dos Estados Unidos. Então, assim, existem ainda essas bases. Assim, Abu Ghraib, ao que parece, não está mais sob domínio, né, americano, mas existem outras prisões aí da CIA fora do território americano. Uhum. Então, Luiz Gustavo, no Brasil, já se chegou ao extremo de usar o direito penal do inimigo nesse nível? Olha, eu diria o seguinte, que o direito penal do inimigo, ao meu sentir, nunca foi adotado no Brasil ao extremo, né? Porque nós temos práticas de direito penal do inimigo, mas não uma adoção propriamente da teoria, enfim. Nós podemos citar aqui como exemplo, por exemplo, né, o recrudescimento da lei de crimes hediondos, né, com a inserção de mais crimes, com a inserção de mais penas, enfim. E a gente sabe que no curso, né, da execução penal, os crimes hediondos também têm um tratamento diferenciado. Nós temos o regime disciplinar diferenciado,
né, o regime disciplinar diferenciado exatamente para essas pessoas que apresentam um grau, vamos dizer assim, de risco para a sociedade, e isso é muito aberto, né? Porque, na verdade, você tem ali um ou outro que, na verdade, não há muita dúvida em relação ao perigo que, efetivamente, estamos expostos em relação a essa pessoa, mas existem aquelas pessoas que estão no limbo, né? E essa é a questão, né? Pessoas que estão, quer dizer, suspeitas de participação em organização criminosa. O que é preciso fazer para que haja uma suspeição? Pessoas que apresentam risco para a ordem interna do estabelecimento ou para a sociedade. Quem são essas pessoas que estão ali no limbo, né? Então isso fica muito a critério do Estado, em cada um dos seus momentos, eleger quem são esses inimigos, quem são esses personagens, quem são essas pessoas, né? Então eu não posso, efetivamente, e acredito que também os professores que aqui estão ladeando aqui também esse bate-papo, também acreditem nisso, né? Que o direito penal do inimigo tenha sido adotado como uma política, como em determinado momento, né? Mas práticas específicas em relação a determinados personagens, sim, né? E esse é um grande problema, uma grande crítica que se faz à teoria do direito penal do inimigo, porque embora eu compartilhe da ideia de que o Jacobs ele não avança em relação a outros personagens que não sejam os terroristas efetivamente para essa teoria, quando você publica, quando você dá publicidade a uma determinada teoria, você não sabe quais são os ecos que isso pode efetivamente proporcionar, né? E aí, voltando aqui à questão de Guantánamo, outras prisões, etc. e tal, nós temos determinadas políticas e determinadas práticas que consagram mais em determinados estados uma perseguição a tais ou quais, e normalmente em estados menos democráticos, né? Estados menos democráticos que fazem valer pela força, né? E com lastro, vamos dizer assim, numa interpretação de um direito penal do inimigo, determinadas práticas que efetivamente não são práticas que, vamos dizer assim, seriam legítimas do ponto de vista mais democrático, de um direito penal que seria mais democrático, né? Então, assim, resumindo tudo isso aí, eu não posso dizer que no Brasil, ou eu não me aventuraria a dizer que no Brasil nós tivemos uma importação em determinado período de práticas que estariam ali batendo palma para uma teoria político-criminal de direito penal do inimigo, né? Mas para determinados personagens, para determinadas pessoas, aquelas eleitas, né, inimigas, né, de determinados políticos, de determinados, vamos dizer assim, comandantes, nós tivemos sim, efetivamente, uma aplicação de um direito penal mais enérgico, né, que remonta para muitos, né, ou que possa vir a ser a expressão desse direito penal do inimigo aplicado na prática. Em 2021, nós tivemos aquela invasão do Capitólio que revelou um novo inimigo, né, dessa vez interno nos Estados Unidos, né? E hoje a gente vive uma polaridade muito grande no mundo inteiro, né? Como é que a violência do extremismo partidário foi tratada? Eu pergunto ao professor, depois eu volto aqui a vocês. Laura, acho que muito procedente esse seu questionamento. Eu acho que nós vivemos um momento novo na história do mundo, que é a criação de novos grupos ideológicos, que é algo que nos pegou novamente surpresa, porque terminou a Guerra Fria, como foi dito pelos professores. Nós temos um novo momento em que existe uma nova direita, que nós não sabemos muito bem o que é uma direita conservadora, e nós temos, por outro lado, a chamada esquerda identitária. Ambos movimentos convivem dentro de uma sociedade capitalista liberal, né? E que alimentam ódio um contra o outro. Assim, nós vivemos, inclusive, agora uma eleição no Brasil, uma eleição polarizada em que as pessoas estão cultivando o ódio àqueles que pensam diferente. Isso é algo muito preocupante, porque quando nós temos a criação de teorias que se escrevem sobre essas teorias e que depois você vê essas teorias prontinhas serem materializadas em alguns diplomas legislativos, você cria ambiente e possibilidade de utilização dessas teorias e do manejo desse tipo de direito
com relação àqueles que são inimigos. Eu rezo para que o Brasil não tenha, por exemplo, aí 5, 6 mandatos do mesmo grupo ideológico, desse novo grupo ideológico, seja de um lado ou seja de outro. Por exemplo, por quê? Porque isso pode gerar o alimento desse ódio, em cima desse ódio, a nomeação de inimigos e a utilização de legislação, que nós já temos algumas legislações que permitem esse mau manejo, e, ao mesmo tempo, colocar esse grupo adversário sendo nomeado como inimigo, porque isso aconteceu na Alemanha, meu Deus, isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu nos dois extremos do pós-guerra, e da guerra, e da pré-guerra, da pré-Segunda Guerra Mundial. Será que nós... Por isso, esse tema ser trazido hoje a debate aqui pelo Ministério Público é louvável, é muito inteligente, porque nós estamos sendo atropelados pela história e esse debate tem que voltar, porque o direito penal do inimigo, ele é uma construção que permite que você traga o seu inimigo, o seu adversário político para uma esfera de punição, que é uma esfera de punição de quebra de direitos fundamentais. Debate aqui para vocês no estúdio. A gente tem vivido essa polarização realmente no Brasil, ataques de extremistas a adversários, por enquanto em fatos isolados. É uma preocupação do Ministério Público esse momento? Olha, o Ministério Público ele passa por um momento sui generis, né? Porque, na verdade, nós temos hoje, vamos dizer assim, uma polarização mesmo de uma direita conservadora, de uma esquerda que há pouco tempo atrás foi vencida, quer dizer, a população já, de certa forma, mais cansada de políticas de esquerda, optou por uma direção contrária, enfim, e nós temos aquilo que o professor Fábio colocou como os discursos de ódio, né? Então, o Ministério Público, como uma instituição extremamente democrática, precisa pisar em ovos em relação a essas questões, porque senão ele vem a alimentar também os próprios discursos de ódio, né? Então, na verdade, a gente tem que ser muito comedido e muito temperante na hora das aplicações, na hora da hermenêutica legal, porque, na verdade, nós temos que ter a consciência do momento histórico que a gente está vivendo, né? E da importância que o Ministério Público tem como um personagem fundamental na percepção penal, de não alimentar esse tipo de política. Né? Então, nós temos que... Por isso que eu falo sui generis, porque hoje a gente tem que tomar cuidado muito com aquilo que a gente faz. Nós tivemos recentemente um episódio, o secretário está muito por dentro disso, enfim, que foi a interdição do nosso Ceresp, que é a porta de entrada do nosso sistema. Né? Isso pode ser confundido com uma questão política. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de agir, exatamente para que isso não venha a aparecer que há determinadas políticas institucionais voltadas para tal ou qual segmento. Né? Secretário, como é que as nossas leis podem ser usadas para evitar que isso aconteça aqui, que esse momento recrudesça? Laura, antes de mais nada, eu queria que você fizesse a pergunta aqui ao Gustavo a respeito de se no Brasil a gente adota o direito penal do inimigo. Particularmente, eu acho que a gente adota a tese oposta. A gente adota o direito penal do amigo. Porque o que a gente vê é uma leniência dos tribunais, a gente vê a soltura de corruptos de carteirinha, a gente vê uma operação Lava Jato sendo destruída como nada tivesse acontecido, como os bilhões de reais não tivessem sido devolvidos. Então a gente simplesmente coloca uma cortina, a gente fecha os nossos olhos, não, acabou, aquilo é coisa do passado. Isso existe, isso é real. O MP tem uma participação importantíssima nisso que está sendo desprezado, está sendo deixado de lado. Como se as coisas que aconteceram na Operação Lava Jato não existiram, e elas existiram. Então o que a gente vê, na verdade, é uma leniência, sabe assim, na minha opinião, uma negligência dos tribunais com relação a fatos gravíssimos na sociedade. E daí, como o professor Fábio falou, começa esse racha, começa essa divisão. Então, assim, nós precisamos realmente, assim, encontrar um ponto de equilíbrio nisso tudo, mas existem fatos graves no Brasil que merecem uma resposta grave. E aqui, ao contrário do que parece, a nossa resposta é muito branda. Antes nós tivemos uma operação do Mensalão que não resultou em absolutamente nada.
Você vê políticos que participaram do mensalão sendo condenados a penas inferiores a 8 anos, enquanto um camarada que supostamente era o entregador de envelopes do mensalão recebeu uma pena de 35, 40 anos de prisão. Então, quer dizer, é uma inversão de valores absurda, uma inversão de valores violenta. Isso que não pode acontecer. A gente tem que tratar casos graves de forma séria, de forma responsável, e não o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. A gente vê uma soltura em massa de corruptos, né, de presos corruptos, que destruíram, na verdade, com a estrutura do Brasil, e obviamente que isso chega a um ponto que a sociedade brasileira não tolera mais isso. E infelizmente, começa com esse embate. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre as leis brasileiras nesse cenário do direito penal do inimigo, especialmente na nossa situação aqui, política e legal. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com o nosso debate sobre o direito penal do inimigo. E agora eu quero saber do professor. Professor, quando a gente pensa em inimigo da sociedade, das estruturas, a gente pensa no narcotráfico, a gente pensa na corrupção, mas todos eles permeados por essa questão do financeira, né? do crime financeiro. O que tem ocorrido? Laura, o Brasil vive uma realidade histórica muito complicada. Acho que o Raimundo Faoro trouxe isso de uma forma magnífica no seu livro Os Donos do Poder, da década de 50, que mostra a formação do estamento brasileiro. E esse estamento, que é essa troca contínua de favores entre burguesia e Estado, né, que se perpetua desde a dinastia de Aves em Portugal, é algo muito complicado. Então, se for parar para pensar quem é o grande inimigo do Brasil, talvez o próprio Estado brasileiro, a forma que o Estado participa da nossa sociedade, mas eu acho que o Dr. Luiz Gustavo, quando falou que o regime, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, que foi colocado na LEP há alguns anos atrás, é uma manifestação de direito penal do inimigo. E eu acho que a sociedade brasileira, tirando esse aspecto aí que eu falei da questão do Estado, essa elucubração, mas com relação às organizações criminosas, especificamente uma grande organização criminosa que existe em São Paulo e em outros estados do Brasil, que ela está cada dia mais enraigada no sistema econômico e tudo mais, o RDD ele é uma manifestação de direito penal do inimigo, porque, inclusive, ele vai de forma contrária ao que está no artigo 25 da LEP, que é uma manifestação daquelas teorias que a gente fala de teoria da prevenção especial positiva da pena, que são as teorias né? Reinserção, ressocialização, reintegração do preso ao sistema. Ao passo que, quando vem essa modificação do regime disciplinar diferenciado, é o contrário, ela vai completamente contra ao que está no cabeçalho da LEP. Então, é uma manifestação de direito penal do inimigo. Outra também, professor Greco, assim, que eu discordo em alguns aspectos de manifestação do direito penal do inimigo. Eu acho que, de fato, esse jogo político do estamento ele existe, então o estamento se protege, os políticos se protegem, o Supremo é indicado pelo sistema político, existe um beijamão para ser nomeado desembargador, para ser nomeado ministro e tudo mais. Isso é uma coisa ruim para a sociedade, mas é o que traz a nossa Constituição, né? Então, ou seja, afora essa questão do sistema estamental, a gente vê manifestações de direito penal do inimigo em situações específicas.
Por exemplo, a lei de organizações criminosas, ela veio num sentido de combater, de fato, essas organizações criminosas, que a gente não precisa nem de nominá-las, porque nós sabemos o que é uma organização criminosa. No momento, por exemplo, em que se vê grupos organizados do Ministério Público, os mais especialistas, como são os GAECos, em São Paulo, por exemplo, tem um GAECO, tem GAECos no estado inteiro, são os mais preparados promotores, os mais agressivos promotores processualmente, em termos de direito, eu estou falando, fazem parte dos GAECos, e eu tenho visto os GAECos utilizarem a lei de organizações criminosas para processar executivos e empresários em má situação fiscal. Então, quando se permite isso, se abre um leque para a utilização de uma medida de direito penal muito mais gravosa em uma outra seara que não é a seara específica dela. E isso, para eu concluir, me faz pensar que também isto poderia ser utilizado para grupos ideológicos. Por exemplo, vamos pensar que esses grupos que estão, que existem aí, grupos de defesa da reforma agrária, de liberação de drogas, ou grupos que tragam uma insubordinação ao Estado para fazer o homeschooling, ou seja, para poder estudar os seus filhos na própria escola, para ficar livre de uma ideologia estatal. Se o direito penal do inimigo, em cima da lei de organizações criminosas e associações criminosas, vier a ser utilizado contra estes grupos ideológicos, nós temos uma derrocada da democracia. Então, eu temo muito assim pela questão conceitual, pelas teorias, pelo excesso de academicismo de algumas matérias, que acabam gerando uma base de construção para depois isso ser positivado e utilizado de forma absolutamente errônea em prejuízo de um sistema democrático de direito. Luiz Gustavo, falando dos GAECos, né? Aqui em Minas nós também temos um GAECO e foi criada a UCC, que é exatamente a Unidade de Combate a Crime Organizado e a Corrupção também. Exatamente esses dois pontos que a gente estava falando. Como é que tem sido a atuação deles? Uma equipe de promotores assim, muito qualificada, né? E que, na verdade, é também muito abnegada, ou seja, eles realmente encamparam a ideia, né? E, em termos de persecução penal, tanto a instrução de procedimentos que eles investigam, quanto a atuação em fase processual é realmente muito enérgica e muito digna dos mais verdadeiros encômios, né? O Ministério Público, como eu disse, precisa ter aquela temperança de não se envolver em questões políticas, efetivamente, mas ele não pode também arrefecer diante de práticas, por exemplo, de lavagem de dinheiro, práticas de evasão fiscal, etc., que são levados adiante por grandes grupos, né, empresariais, enfim. Nós tivemos recentemente também, também fazendo aqui os louros de promotores ambientais, por exemplo, uma atitude muito enérgica em relação aos episódios de Mariana, de Brumadinho. O Ministério Público está se envolvendo muito, né, a questão de Mariana, para tentar formular um acordo que venha beneficiar todo mundo, enfim. Mas as questões processuais penais, tá certo que isso, para chegar até um termo, é muito difícil, assim, porque nós temos diversas instâncias, nós temos empresas que têm muito poder, nós temos muito dinheiro envolvido, enfim. Mas a atitude desses promotores é uma atitude sempre muito abnegada e muito antenada em relação ao nosso status quo, né? Eu queria aproveitar aqui para poder dizer, em relação àquilo que o professor Fábio disse, é que, na verdade, nós temos instrumentos também para que a gente possa eleger quem são os inimigos do Estado. Nós temos esses instrumentos e nós podemos aplicar esses instrumentos. E daí, efetivamente, a gente realmente ficar com o pé atrás em relação a práticas democráticas. Por quê? Porque se você elege determinado inimigo, você tem esses instrumentos para que haja a aplicação disso, né? Isso vale para GAECos também, isso vale para os GAECos, né? Vale para as demais coordenadorias, enfim, que têm nas suas áreas de atuação também as atribuições criminais. Então, a gente precisa ser muito temperante, exatamente por quê? Porque vivemos num Estado democrático, né?
eu concordo em parte com o que o Rogério falou, no sentido do direito penal do amigo, né? Porque, na verdade, nós temos práticas muito, vamos dizer assim, muito incipientes, estamos aprendendo vamos dizer assim, a deixar de eleger um inimigo X ou Y. Nós estamos engatinhando ainda, mas eu procuro dizer o seguinte, eu não sou cético em relação a essa esperança de que, na verdade, nós tenhamos um futuro melhor. Acho que, na verdade, nós temos práticas garantísticas que são necessárias, que são efetivamente consagradoras do nosso Estado de Direito, mas, ao mesmo tempo, vejo que nós temos muitos instrumentos para que a gente possa eleger o inimigo e efetivamente perseguir aquele inimigo. Secretário, falando sobre o crime organizado, né? A gente tem um sistema penitenciário hoje que para uns não pune ou não cerceia a atividade desses grupos organizados, e para outros a questão é o desrespeito aos direitos humanos, né, do preso ali colocado nesse sistema penitenciário, carcerário nosso. Como lidar com essa dicotomia? Então, Laura, o que acontece é o seguinte, é um sistema que basicamente ele é falido há décadas. Então, o que a gente tem procurado fazer no momento atual é fazer com que o preso, aquilo que o professor Fábio disse, com relação às redes, né, ressocialização, a gente quer efetivamente que o preso se ressocialize. Porque o Estado tem que cumprir o papel dele, tem que fazer o papel dele. Não adianta simplesmente prender por prender, numa teoria compensatória ao mal da infração penal com o mal da pena, ponto, acabou, porque ele vai sair. Nós não temos pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. O Brasil vai declarar guerra com quem? Nós não temos pena de prisão perpétua. Ou seja, aquele camarada que está cumprindo pena, ele vai sair. E só tem... Por exemplo, um símbolo do crime organizado, Fernandinho Beiramar. Ok. Né, ele vai tá lá sair. Há muitos anos, ele vai sair, desde que não volte a praticar crimes dentro do sistema prisional. Por que Fernandinho Beiramar não sai? Porque, embora as penas do Fernandinho tenham sido unificadas, toda vez se descobre uma nova prática de infração penal praticada pelo Fernandinho e se faz uma nova unificação. De dentro do sistema prisional. Então, muitas pessoas têm a ideia equivocada que a pessoa hoje, né, só pode cumprir 40 anos. Não, pode cumprir 50, pode cumprir 60, pode cumprir 70, não importa. Se ele, a imagem do Fernandinho, desde que ele pare de praticar e que se deixem de fazer novas unificações, ele vai sair. O Fernandinho vai sair, o Marcola vai sair, o Marcinho VP vai sair. Marcinho VP está preso, ele continua a ser o 01 do Comando Vermelho, está preso em Catanduvas há mais de 15 anos. Então, assim, o que a gente tem que entender é o seguinte, ou sai melhor ou sai pior, não tem jeito. E é obrigação do Estado tentar fazer com que essas pessoas saiam melhores. A ressocialização é uma exigência nossa, é uma exigência legal. Está lá contida no artigo 59, a parte final do artigo 59. Fala que as penas têm que ser necessárias e suficientes. A reprovação, sim, tem que reprovar, e a prevenção do crime. Tem que prevenir também. Então, assim, é missão do Estado tentar, né, o máximo possível, fazer com que essas pessoas se ressocializem. Mas é importante dizer também, Laura, hoje existem infrações penais que são culturais. Acabou aquele discurso de quando eu entrei no MP em 89, que o sujeito entrava, ele entrou no crime porque ele é um excluído da sociedade. Não, Gustavo. A gente vê hoje pessoas entrando para o tráfico, para essas facções criminosas, porque elas gostam do status de criminosos. É diferente. Então, cada preso tem um perfil. E é isso que a gente tem que saber lidar dentro do sistema prisional. E nessa questão, doutor Luiz Gustavo, como é que o Ministério Público atua para que também as garantias do preso, dos direitos humanos, sejam consideradas nesse sistema carcerário que a gente tem, que a gente sabe que é do jeito que é, com a estrutura que tem, né? Ô, Laura, eu chego a dizer o seguinte, que na verdade todos os promotores da execução penal, pelo menos em Belo Horizonte, agem, e aí eu estou dizendo porque sou promotor de execução penal em Belo Horizonte, como se a gente não visse quem está ali, mas visse efetivamente o que aquela pessoa praticou, né? E eu penso que com base nisso, você efetivamente aplicando a lei, não porque o sujeito é, ou quem é o ser, mas sim o que ele fez, é que efetivamente a gente vai consagrar práticas democráticas, né? Porque a gente, a partir do momento em que a gente aponta o dedo, né, e diz, olha, aquele ali,
merece um tratamento diferenciado, aí sim nós estamos elegendo o inimigo. Sim. Né? Aí sim nós estamos elegendo o inimigo. E a mídia ela é especialista nisso. Porque aquele que a mídia foca, ele não tem direito à ressocialização. Então, é isso que o Gustavo está dizendo. A gente adotou um direito penal do autor, ou seja, o que vale é aquele autor, em detrimento de um direito penal do fato, que é isso que a gente tem que fazer. Então, muitas vezes, as pessoas que são supostamente conhecidas da sociedade, que praticaram alguma infração penal, seja ela de natureza grave, a mídia não permite a ressocialização. Então, por isso que a gente tem que fazer esse destaque que o Gustavo fez muito bem aqui. Professor, voltando aí mais rapidamente, que a gente está chegando no fim do bloco, falando sobre o nosso sistema carcerário, né? A gente tem um sistema de APAC, a gente tem um sistema de prisão muito fechado. Saber como balizar isso? Professor Greco, acho que resumiu de uma forma assim, cabal, porque é um sistema arcaico, são masmorras, o sistema medieval, não reeduca, a pessoa entra lá por um crime de furto e sai membro de organização criminosa, ou seja, é uma escola do crime, o nosso sistema criminal, o nosso sistema prisional. Então, ou seja, é falido, completamente falido. Agora, num país que não tem dinheiro para a educação, ou seja, o dinheiro não chega na educação, aí você vai convencer a sociedade que o sistema prisional precisa de investimento? É difícil trazer isso para uma sociedade informacional, né? Vamos tirar dinheiro da saúde para colocar no sistema prisional. É muito difícil isso daí. Assim, mas eu acho que o tema direito penal do inimigo, ele se resumiu muito bem agora na colocação final do Dr. Luiz Gustavo, do Dr. Rogério Greco. Você vê ele se manifestar exatamente no momento em que você passa a ter um direito penal do autor e não um direito penal do fato. Isso aí é a essência do direito penal do inimigo. Ou seja, aquela pessoa está marcada, aquela pessoa merece ser punida de uma forma diferente. Doutor Luiz Gustavo, para a gente encerrar, como é que isso está sendo feito pelo MP? Como é que o MP pode intermediar, né, essa questão das mediações para que não se levem a longos processos penais? Olha, Laura, nós temos agora, o Dr. Jabas foi muito feliz ao criar, né, um núcleo de composição aqui no Ministério Público, porque, na verdade, o que ele está fazendo é muito mais do que aquilo que foi feito, assim, fisicamente, estruturalmente, etc. Que é gerar aquela manifestação de que o Ministério Público também, né, ecoar isso para a sociedade, enfim, que o Ministério Público também está disposto a sentar e a negociar. Né? E as práticas negociais, normalmente são práticas que são muito bem acolhidas pela sociedade. Isso tanto do ponto de vista do direito extrapenal, como do direito penal também. Efetivamente, claro que num contexto de Estado democrático. Né? Num contexto de Estado democrático. O que a gente procura fazer quando não é possível negociar é efetivamente deixar de escolher personagens. Aplicar a lei. Né? Aplicar a lei. Qual é o fato? Qual foi a condenação? A condenação ela se perfez por crime hediondo, por crimes não hediondos, a pessoa é reincidente, não é reincidente, e aí eu não estou falando do José, do João, da Maria, eu estou falando daquilo que efetivamente nos foi apresentado por aquela mesma pessoa que foi condenada no âmbito da execução penal, evidentemente. Estou tratando um pós-condenação. Né? E eu penso que isso deve ser feito também na fase de cognição. Né? Na fase de cognição, principalmente em varas de tóxico, varas empresariais, enfim, crimes empresariais, crimes de lavagem de dinheiro, etc. e tal. Porque a partir do momento em que você enxerga uma pessoa e você coloca o dedo em riste para aquela pessoa, você já está, querendo ou não, praticando. E aí, a prática efetiva do direito penal do inimigo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Professor, obrigada pela sua colaboração. Obrigado. Até. O Além das Montanhas de hoje fica por aqui, mas a gente volta. Confira na programação da TV MP.